Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de estrutura de dados. Hoje é a nossa segunda aula, onde a gente vai retomar um assunto que a gente estudou no semestre passado, né? Quando a gente teve a disciplina de estrutura de dados 1, a gente viu a estrutura de fila. E é isso que a gente vai voltar a estudar hoje, só que com um novo estilo de programação, né? A gente vai estar trabalhando, então, agora com o foco na linguagem Java. Mas antes de a gente começar, então, a nossa disciplina, na aula de hoje, a gente vai retomar e fazer uma revisão de algumas coisas que ficaram pendentes ou que a gente precisa esclarecer melhor a respeito da aula passada. Bom, na última aula, a gente trabalhou com a estrutura de dados pilha. Bom, vocês estão lembrados que pilha o que é? É uma estrutura que segue um algoritmo muito particular, um algoritmo onde existe uma dinâmica que controla entradas e saídas de dados. Então, segue um algoritmo chamado LIFO, Last In, First Out, ou seja, o último que entra é o primeiro que sai. Então, isso não é novidade para vocês, a gente já tinha visto no semestre anterior, mas o que foi novidade, sim, foi a transformação do tipo abstrato de dados pilha, que a gente havia implementado em Pascal, agora para um novo paradigma de programação, a programação orientada a objeto, usando os recursos da linguagem Java. Então, nós construímos o quê? Nós construímos a pilha, e não só a pilha, a gente construiu uma outra classe também. Tínhamos a classe pilha e a classe item pilha. Por que surgiu essa classe item pilha? Justamente para poder representar os elementos da pilha. Então, a nossa pilha agora não é mais uma pilha de inteiros, como nós tínhamos, e sim uma pilha de objetos. Então, ela ficou muito mais genérica, a ponto de poder representá-la nessas pilhas, que forem criadas nas diversas aplicações, qualquer tipo de informação. Então, eu posso ter uma pilha de inteiro, uma pilha de real, uma pilha de carro, como a gente viu naquele exemplo, naquela aplicação lá da garagem. Uma outra coisa que a gente precisa, então, comentar ainda a respeito daquele exercício lá, aquela aplicação da garagem, é que nós tínhamos duas pilhas, a rua e a garagem, e essas pilhas, né, elas representavam o quê? A movimentação dos carros. Os carros entravam na garagem, saíam da garagem, iam para a rua. Então, o que acontecia? A pilha que estava sendo usada naquele momento, ela armazenava instâncias da classe carro. Então, vejam, a nossa pilha, a nossa classe pilha, tinha um atributo ali, né, que armazenava informações do tipo object. O que é object? Object é qualquer tipo de objeto em Java, né? É a classe mais alta na hierarquia de classes da orientação a objeto. Então, tudo que for criado, qualquer tipo de classe que venha a ser definida, é, na verdade, uma especialização da classe object. Então, quando nós criamos a classe carro, o que estava acontecendo? Foi possível, sim, empilhar carros naquelas pilhas, por quê? Instâncias da classe carro são, sim, object. Então, existe uma compatibilidade entre os elementos da pilha e as instâncias que estavam sendo armazenadas, né, por conta de alocações de memória que a gente fazia, nas diversas posições da pilha. Então, isso é uma coisa que vocês devem perceber. E uma coisa que a gente precisa ressaltar é que, lá na apostila, na página 17, quando a gente está implementando essa aplicação, o que em algum momento pode se perceber? Que existe, na hora que vai se fazer a retirada de elementos da garagem e disposição deles na pilha, ou seja, sai um carro da garagem e vai para a rua, o que está acontecendo? Vai ser feita uma comparação da placa do carro que está saindo da garagem e se posicionando, indo para a rua, na outra pilha. E para fazer essa comparação entre a placa que o usuário quer tirar, representando o carro que vai sair, e todos os que estão na frente dele, que devem ir para a rua, o que acontece? É feita uma verificação do topo da rua, né? Na verdade, a rua é uma pilha. Então, o que acontece? Se vocês perceberem a implementação do recupera topo, né? O método que vai recuperar o topo de um elemento da pilha, ele retorna um object. E nesse caso, a pilha não tem object, e sim carro. Então foi necessário fazer o que a gente chama de typecasting. Vocês devem ter visto isso na disciplina anterior, ou pelo menos ouvido falar, que é o quê? Conversão de tipo. O que significa colocar entre parênteses a palavra carro na frente do método que vai recuperar o elemento da pilha, o elemento do topo da pilha, e desse elemento recuperar a sua placa? É justamente para poder fazer a conversão, forçar a conversão do tipo do elemento armazenado na pilha, que é um object, na verdade é uma instância da classe carro, e associar e recuperar desse elemento a sua placa. Por que isso? Porque o método
da pilha recupera topo, ele só traz um object. Só que na sequência tem uma outra invocação, um outro método que é ativado, que é justamente o método que vai recuperar a placa do elemento que saiu da garagem, na verdade o carro que saiu da garagem. Então, para poder fazer essa recuperação, é necessário fazer a conversão de tipo, porque senão temos coisas incompatíveis aí. Ok? Então, isso é mais uma coisa que eu chamo a atenção para vocês e que deve ser lembrado na hora de fazer essas implementações. Então, aí nós tivemos uma aplicação de pilha. Vocês têm na apostila outros tipos de aplicações. Tem ali um exemplo, que é a questão da conversão de números da base 10 para a base 2. É uma aplicação muito elementar, mas é uma aplicação que ilustra justamente o uso da pilha, né? Outras possibilidades de pilha, de uso de pilha, são, no caso, por exemplo, da recursividade. Quando a gente estudou recursividade lá no semestre passado, quando a gente estava vendo a estrutura de dados árvore, o que acontece? Eu expliquei para vocês que a recursividade é uma técnica de programação. E nessa técnica de programação existe, sim, uma pilha, a pilha de recursão. Essa pilha de recursão, ela é transparente para o usuário. A gente não está vendo como é que ela está funcionando por conta das chamadas recursivas. Mas existe sim ali, rodando, por trás dessas chamadas, dessas invocações recursivas, né, das funções dos procedimentos em Pascal ou métodos em Java, uma pilha de recursão. E essa pilha ela vai armazenar variáveis locais, endereços de retorno, que serão recuperados quando as chamadas forem sendo resolvidas e eu vou voltando para formar a solução do meu problema original. Essa é mais uma outra aplicação de pilha. Outra aplicação que a gente pode ter é na área de construção de compiladores. Em compiladores existem diversos tipos de análises que podem ser feitas. Uma delas é a análise sintática. E na análise sintática, quando a gente vai verificar a sintaxe de uma instrução, a sintaxe de um programa, ok? Por exemplo, se um programa está corretamente escrito em Pascal, em Java, em relação à sintaxe, a gente vai aplicar alguns algoritmos, ou pode aplicar um determinado algoritmo de análise sintática. E esses algoritmos, em geral, eles trabalham com pilhas, que a gente chama de pilha de análise sintática, ok? Ainda na área de construção de compiladores, a gente pode dar o exemplo de conversão de expressões aritméticas. O que acontece? Quando surgiram as primeiras linguagens de programação, os primeiros compiladores também surgiram. E aí o que aconteceu? Foi-se percebendo que era difícil fazer a avaliação corretamente de determinadas expressões aritméticas. Por quê? Porque a leitura é feita da esquerda para a direita. Então, quando tem uma expressão do tipo 3 mais 2 vezes 5, o que acontece? Quando eu chego em 3 mais 2, eu ainda não posso somar porque eu tenho que multiplicar por 5. Mas como fazer o compilador compreender isso se ele não sabe que mais à frente vem a multiplicação por 5? Então, isso é um problema que a gente enfrenta porque a gente está trabalhando com expressões aritméticas numa notação chamada notação infixa, ou notação infixada, que é a nossa notação usual, notação do dia a dia, onde eu tenho o operador entre operandos. Então, uma ideia foi fazer o quê? A conversão dessas expressões da notação infixada para uma correspondente expressão, só que expressa na notação chamada notação polonesa pós-fixada. É um outro tipo de representação de expressões aritméticas. Então, para esse exemplo que eu dei, por exemplo, 3 mais 2 vezes 5, a correspondente expressão na notação polonesa pós-fixada seria 3, 2, 5 vezes mais. Então, vocês podem perceber que os operadores, eles ficam depois dos operandos. Então, isso faz com que a gente possa usar uma pilha para poder fazer a avaliação dessas expressões. Sempre que um operando for encontrado, nesse caso, o 3, o 2 e o 5, eles são dispostos na pilha. E sempre que um operador for encontrado, eu vou desempilhar os dois últimos elementos empilhados, eu vou tirá-los da pilha, vou aplicar a operação e empilhar o resultado. Então, a pilha tem mais essa aplicação, para poder avaliar corretamente determinadas expressões aritméticas. Ok? E outras aplicações, como, por exemplo, o balanceamento de parênteses. Como saber se a quantidade de parênteses que foram abertas em uma expressão é a mesma quantidade de parênteses que está fechando a expressão. Então, para cada parênteses aberto, um parênteses fechado. Isso eu posso tratar também com a ideia de pilha, ou com a estrutura de dados pilha. Ok, pessoal? Então, a gente pode ficar escorrendo aí sobre diversas aplicações, mas
cabe a vocês também dar uma pesquisada e vocês vão sentir isso na prática, no dia a dia de vocês e até no próprio curso de vocês, em função das implementações que vão estar surgindo aí. Então agora a gente vai passar a ver o assunto da aula de hoje, a estrutura de dados fila, com a professora Fernanda. Oi pessoal, boa noite. Então a aula de hoje, segunda aula de estrutura de dados, o assunto é fila orientada a objeto, né? Então vamos relembrar qual é o funcionamento da fila, diferente da pilha, né? Onde a gente tem uma extremidade de entrada e saída, a fila tem duas extremidades, uma extremidade de entrada e outra extremidade de saída. Vamos olhar aqui o slide para acompanhar um pequeno funcionamento para relembrar como é que é a fila. Então a gente tem aqui a definição antes disso, né? Estrutura de dados linear, em que os dados são armazenados em uma extremidade e recuperados na outra, que eu já falei. Algoritmo utilizado, FIFO, First In, First Out. Primeiro que entra é o primeiro que sai. E as implementações que a gente teve, olhando no módulo passado, eram estática e dinâmica. Muito bem. O que nós vamos apresentar aqui é justamente o funcionamento da fila dinâmica. Nossa fila tem dois elementos, o início e o fim, certo? E quando a gente solicita a inicialização dela, nós vamos colocar esses dois dados como nulos, ou seja, a gente não tem nenhum elemento ainda na fila, ok? Passando adiante, se a gente vai fazer a inserção, por exemplo aqui, inserção do elemento A, nós vamos ter uma configuração como essa apresentada. A gente gera um espaço onde está o elemento, esse dado início e o dado fim apontam para ele, por quê? Porque ele é o único, né? Ele é o primeiro elemento, consequentemente ele vai ser o elemento do início e o elemento do fim. E, como não temos nenhum outro elemento na fila, ele tem o próximo, lembram, né? Que a gente tem o elemento e o próximo, tal qual a pilha. Esse próximo não aponta para ninguém. Muito bem. Se a gente vai inserir mais alguém, vamos inserir o elemento B agora, a configuração muda um pouquinho. Vejam que aqui, da fila, o que foi alterado foi o elemento do fim, que deixou de ser o A para ser agora o novo elemento, o B, que por sua vez está na referência 1122 e o A conecta ele também. Dessa forma, a gente pode vir por aqui, varrendo a fila, até chegar ao final, certo? Então, a gente vai mudar sempre o endereço do fim com novas inserções. Então, aqui mais uma inserção, o elemento C, novamente altera o dado fim, o B conecta com um novo elemento, não é? E o novo elemento também não tem próximo, faça aqui o null no dado, no atributo prox, certo? Muito bem, isso a gente vai remover. Se a gente vai remover, nós vamos remover da frente. Vejam aqui, ó, quem é que estava aqui era o A. Este A foi removido, eu não preciso indicar quem foi removido, porque de acordo com o FIFO, a gente faz o quê? Remove o primeiro que entrou, né? First in, first out. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, o A foi retirado da minha fila. Com isso, o início foi alterado. Ele foi agora referenciar o segundo elemento, B, para que a gente pudesse, né, mais uma vez, retirar o A e sumir com ele da memória, ok? E assim, todas as inserções e remoções que nós tivermos vão seguir essa filosofia, entrando sempre ao final da fila um novo elemento e removendo do início. Mas como aqui a gente vai tratar de orientação a objeto, a gente vai ver então agora, o que vocês podem acompanhar na apostila também, a modelagem orientada a objeto desta estrutura de dados fila. Então, nós temos novamente duas partes. A fila em si, não é? Que tem como atributos 3 dados e o item fila, que tem 2 atributos. Vamos vê-los agora com mais detalhe.
né? Para vocês enxergarem um pouquinho melhor, apesar de terem a apostila. Então, a minha fila, desculpem, tem o quê? Atributos fim, início e número de elementos. Vejam que o fim e o início, eles são do tipo item fila, que é justamente o elemento em si, né? A classe interna da fila que vai representar os elementos. E é esse outro atributo para controlar o número de elementos que eu vou ter na minha fila. Métodos, dado do topo, para a gente saber quem que a gente vai retirar, no caso. Esse nome, no caso, a apostila de vocês está como dado topo, eu trocaria para dado início, acho que tem mais a ver com fila, tá? O construtor fila, o insere, o mostra, quantidade de elementos, o remove e o método vazia para verificar se nós temos elemento na fila ou não, certo? Então, essa é a estrutura, essa é a modelagem da fila orientada a objeto. Mas vejam que aqui a gente tem, né, uma classe interna que deve ser visitada também. Então, o item fila, ele é que vai guardar o meu dado. E como o professor Alessandro falou no início da aula, esse dado é do tipo object. Então, eu posso incluir na minha fila qualquer elemento. Um elemento, vários elementos inteiros, vários elementos real, vários elementos do tipo caractere, ou próprio outras classes que sejam criadas na minha aplicação, como carro, que a gente viu na aula passada, e, por exemplo, cliente, se a gente quisesse. Na aula de hoje, na aplicação, além do tempo que o cliente vai gastar no mercado, saber também um código dele, o nome dele, enfim, outras informações, ok? Então, aqui a gente sempre vai ter o elemento propriamente dito da fila. E o prox, né, que vai referenciar, obviamente, o próximo elemento. Os métodos do item fila é o atribui dado, o atribui prox, item fila construtor, retorna dado e retorna prox. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para esses 4 elementos aqui, o atribui dado, atribui prox, retorna dado e retorna prox. A gente poderia chamá-los de set dado, set prox e get dado e get prox, né? Como vocês viram na aula do professor Giliardi, os sets e os gets são práticas, né? São nomes padrão para esse tipo de método. Então, vocês poderiam também, por exemplo, se vocês forem implementar a fila, no caso, numa ferramenta Eclipse ou numa ferramenta NetBeans, vocês já podem gerar esses métodos, esses 4 métodos, a partir dos sets e gets que a própria ferramenta dá, ok? Bom, então a nossa fila, ela vai ser o seguinte, vai ter um objeto fila que vai referenciar vários, né, ou um outro objeto do tipo item fila e ele, por conseguinte, referenciando outro elemento do item fila também e assim até chegarmos numa situação onde o elemento não tem mais elemento referenciado, é o fim da fila, certo? Vamos ver se a gente tem um desenhozinho aqui. Olha só, acompanhem o slide para ver o desenho. Isso vocês não têm na apostila, mas eu acho que para a gente visualizar melhor como ficaria a nossa implementação daquele modelo em memória, a gente teria algo assim. A minha fila, né? Então, a F1 é do tipo fila, ela seria instanciada, um objeto a partir do tipo da classe fila. Ela tem, então, a referência para o objeto em si. Então, esse é o objeto fila em si, onde eu tenho o dado início, o dado fim e o número de elementos. Aqui, para a gente visualizar um pouquinho melhor, eu já coloquei a nossa fila com 3 elementos, né? Então, nós já tivemos 3 inserções aqui. A primeira inserção feita foi justamente do elemento A, como no exemplo passado. Só que vejam aqui, o início, ele vem... Quando eu vou gerar o primeiro elemento item fila, então esses elementos pequenos são do tipo item fila. Esses elementos menores, eles têm o prox e o dado.
Vejam que o dado, por ser do tipo object, ele também tem uma outra área de memória que é gerada a partir do momento da instanciação daquilo ali, tá? Então, o dado é como se ele ficasse guardado fora, né, da área do objeto item fila. Mas isso é em função da implementação que a gente teve, né, e do Java também trabalhar dessa forma. O próximo dado, então, nós temos referência ao próximo item da fila, que foi o segundo a entrar. Então, aqui a gente tem o dado B, novamente, né, o valor fica sendo referenciado pelo atributo dado, e o prox referencia o próximo elemento da fila. E, por fim, então, a gente tem o C, é o terceiro elemento, está aqui o item fila, né? O prox está null, ou seja, ele não aponta para ninguém, né? Não referencia mais nenhum elemento. E aí a gente pode ver, então, um exemplo, né? Um pequeno exemplo de uma fila orientada a objeto em memória, para vocês visualizarem como ficam, né? Até como seria uma execução da implementação dessa estrutura de dados, ok? Bom, dando sequência, vamos ver então a implementação, né? Então a gente agora, vocês já visualizaram como fica, vamos verificar passo a passo quais são as instruções para se chegar naquilo ali, ok? Acompanhem comigo o slide. Então eu vou ter a minha classe fila, essa implementação está na página 25, tá? Novamente, seguindo o mesmo modelo da aula passada, antes de definir a classe fila em si, eu vou definir a subclasse, não vou chamar assim, a classe interna, né? Classe interna item fila, ok? Novamente, os dois dados. O dado, os dois atributos, me perdão. O dado e o prox. O dado, qualquer objeto, e o prox, sempre algo do item fila. Vejam que o prox vai ser algo desse mesmo tipo que a gente está definindo, né? Então, a gente tem uma recursividade aí em função dessa estruturação. Os atributos estão protegidos, nesse caso, o mais adequado seria a gente usar atributos private, né? Mas nesse caso a gente também pode usar o protected, a gente abre um pouquinho a questão do encapsulamento da orientação a objeto, não é que esteja incorreto, mas o mais adequado seria usar private, tá? Muito bem, dado isso, nós temos então o construtor, né? O que faz o item da fila? Que é aquela pequena bolinha, né? Onde tem o dado e o prox. Quando a gente vai instanciar um objeto do item fila, ele simplesmente faz a atribuição do null ao atributo prox. Né? Por quê? Porque a partir do momento ele não está apontando para ninguém. O dado eu vou, certamente, se eu criei aquilo ali, eu vou inseri-lo logo adiante. Mas o prox eu já posso anular ele, né? No caso, não fazer ele referenciar ninguém por segurança, né, do programa. Seguindo em frente, a gente tem então o método atribui dado, que poderia ser o set dado, né? Então, o que ele traz? Como eu falei antes, a gente já instanciou o item, né? O prox e o dado. O prox vai estar nulo. E agora eu chamaria, então, esse método aqui para justamente pegar um determinado dado que eu estou passando, uma determinada informação que eu estou passando por parâmetro, seja ela de que tipo for, não é? Um inteiro. No nosso exemplo, a gente tinha caractere, porque a gente passava as letrinhas, né? Mas poderia ser, por exemplo, algo do tipo objeto da classe carro, né? Como nós vimos na aula passada. Eu pego justamente esse dado e atribuo ao atributo dado. Então, como os dois têm nomes iguais, a gente usa o dis, lembrando novamente, para referenciar o próprio objeto. Então, esse dis.dado é justamente esse atributo. Aí eu vou e coloco um determinado valor aqui que eu passei por parâmetro, certo? Muito bem. Seguindo em frente, a gente tem aqui, então, o atribui prox, que poderia ser o setProx, né? E o que eu tenho para fazer? O setProx, ele vai pegar esse atributo aqui e conectar com alguém,
né? Esse alguém, que a gente chamou aqui de próximo, é justamente um objeto do item fila. Então, tem que definir dessa forma. Esse prox aqui, ele vai apontar para uma outra estrutura que também vai ter dado e prox, certo? Então, novamente aqui, apesar de a gente não ter os dois nomes iguais, do atributo e do parâmetro, a gente também está usando o this para uma questão de método, ok? De padronização. Então, nada mais que isso. Eu pego o próximo da fila aqui e jogo para o prox, né? Certamente para o último item que está na fila, para ele poder conectar com um novo item que está vindo por aqui, certo? Muito bem, estamos quase ao final. Agora a gente tem o retorna dado, que seria aqui o get dado, que nada mais é do que retornar, ou seja, voltar para a chamada dessa função, onde no main normalmente, né, o conteúdo, né, do dis.dado. Então ele vai lá, nessa hora, lembrando a fila que a gente usou de exemplo, ele pegaria, por exemplo, o azinho, né, caso ele quisesse retornar o dado do primeiro elemento da fila, certo? O retorna prox, parecido, então aqui também a gente teria um get prox. E ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o próximo item da fila, né? Retorna o endereço do próximo item. Para quê? Para que a gente possa andar na fila, né? Isso aqui a gente pode usar no mostra, a gente pode usar numa pesquisa, quando eu quero passar de um elemento para outro, certo? Então aqui a gente viu o fim da classe item fila, certo? Seguindo, então, agora a gente já está indo na página 25 para 26, nós temos a nossa fila propriamente dita, né? Então, os pequenos elementos, os métodos do item fila e os atributos a gente já viu. Agora a gente vai ver os atributos da minha classe fila. Novamente, a gente tem, então, um início e um fim, os dois têm o mesmo tipo, item fila, já dá para ver pelo comentário ali o que eles se referem, né? O primeiro e o último itens da fila. Número de elementos é o terceiro atributo. Aqui também a gente usou protected, mas, como eu falei na outra explicação, poderia também ser private, né? Para a gente ter um encapsulamento mais adequado. Lógico que aí a gente deveria ter, talvez, algumas outras funções para manipulação, tá? Muito bem. O construtor do fila, o que ele faz? Olha só, ele pega o início, ele pega o fim e o número de elementos, esses três atributos, e inicializa, né? Os dois, início e fim, com null, porque ele não vai estar apontando para nenhum objeto. Então, a minha grande fila, né, aquela F1 do desenho, ela está apontando para cá, o início e o fim, eles estão com dado null. E o número de elementos com dado 0. E aí a gente tem, então, uma fila vazia, né? Nesse caso, a gente, quando inicializa a fila, ela sempre vai estar nessa configuração de vazia. Bom, então, como é que eu insiro um novo item? Então, inserir item tem a ver também com o item fila, né? Bom, vou inserir na fila o determinado dado. Bom, mas para inseri-lo, eu vou precisar de um item fila. Então, eu vou criar um novo item, que é do tipo item fila, e já instancio, né, um objeto para ele. Então, a gente vai ter aquela configuração, nesse caso, né, da chamada da área do dado e do prox, né? Porque a gente vai chamar o construtor do item fila aqui. Se eu não me engano, o construtor fazia o quê? Botava o prox igual a null só, né? Lembram disso? Vocês podem acompanhar aí na página 25. O novo item, logo em seguida, a gente vai atribuir o dado para ele. Esse dado que eu estou passando lá. Que no nosso caso do exemplo, seria gerar justamente uma área com um azinho para fora daquela área que eu acabei de criar.
E depois eu vou atribuir o prox, que nesse caso ele pega o topo, no caso, e vai anexar a nossa fila. Então, a nossa fila F1, ela vai apontar, ela tem um objeto aqui, vamos apagar. Com caneta não dá para apagar, né? Então, a nossa fila F1 tem um objeto aqui e esse vai conectar, então, com o primeiro objeto que eu acabei de criar. Tanto o atributo início quanto o atributo fim, ok? Muito bem. Se o fim for diferente de nulo, o que acontece? É uma situação onde eu tenho um próximo item. Eu vou atribuir a alguém diferente, ou a minha fila não está mais vazia, né? Eu vou atribuir o próximo, que é justamente o novo item. E o meu fim, então, acaba apontando para ele. Como se eu incluísse um segundo membro, né? Um segundo elemento. E aqui, se o desinício for diferente de nulo, então esse desinício é o novo item. E sem esquecer, a gente faz o número de elementos ser incrementado, certo? Então aqui a gente tem a inserção tanto do primeiro elemento quanto de um próximo elemento, do item da fila. O remove, ele então vai retirar o item da fila. Verifica se ela não está vazia, né? Porque se ela estiver vazia, não tem o que fazer. Tanto que aqui a gente dá apenas uma mensagem. Mas se ela está, pelo menos tem um elemento, a gente cria uma referência a esse elemento, que é o item removido. E aponta ele para o elemento que está sendo apontado também pelo início. Está sendo referenciado pelo atributo início, né? Que seria aquele azinho. Isso aí vai ocorrer quando a gente remover o azinho do nosso exemplo. Logo na sequência, o início, então, pode ser atualizado. Para isso, eu chamo essa função desinício, que é um item de fila, eu pego o próximo dele. Ou seja, eu vou pegar a referência de quem? Do B, né? Naquela nossa fila exemplo. E aí o início passa a apontar para ele. Com isso, o item removido, que é este elemento aqui que está acessando o primeiro elemento da fila, o azinho, eu coloco ele como null, eu atribuo um null. Com isso, não tenho mais acesso ao meu elemento A. E aí o coletor de dados, né, o coletor de lixo, melhor, ele pode recolher esse dado, porque ele não está sendo mais utilizado. Novamente, como a gente retirou alguém da fila, nós temos que diminuir o número de elementos e fazer uma verificação. Bom, e se eu retirei o único elemento que eu tinha? Se eu retirei o único elemento que eu tinha na fila, o meu início passa a ser null. Com isso, eu não tenho ninguém na fila. Então, também tenho que atualizar o final, certo? Então, aqui a gente tem as remoções e aqui a gente tem uma mensagem quando não se tem nenhum elemento para retirar. Aqui a função, o método para verificar se a fila está vazia. Então, tranquilo, isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso, né? Ela vai verificar o quê? Se o início é diferente ou igual a null. Se for igual a null, sim, retorna true, ou seja, ela está vazia. Se não, isso aqui, o desinício, vai ter, por exemplo, o endereço, né, de algum item fila, e vai retornar, então, false, porque a minha condição do if vai ser falha, né? E com isso a gente vai para o else. O mostra, nós temos então o mostra para passear na fila e mostrar quem é que está esperando a vez, né? Nós criamos aqui um item auxiliar, um item fila auxiliar, então ele vai ser como um ponteiro auxiliar na disciplina de estrutura de dados 1. E o desinício é que vai atribuir o valor a ele, ou seja, ele vai apontar para o primeiro elemento da fila. Enquanto esse alce for diferente de null, ou seja, enquanto ele apontar, referenciar algum elemento do item pilha, ele vai, então,
retornar o dado, chamar essa função, aí ele vai apresentar o A, o B, o C, né? E logo na sequência ele vai passar para o próximo. Então, com isso, a gente vai fazer várias vezes até chegar ao final da fila, certo? Isso é tranquilo. Por fim, então, retorna o número de elementos que a fila contém, esse método quantidade de elementos, ele pega simplesmente e retorna o dado, né? Poderia ser também um get, né? Quantidade de elementos aqui. E, no caso, o dado topo, ele vai pegar esse início dado, ou seja, o elemento que está no início da pilha. Como eu falei lá na modelagem, dado topo tem muito mais a ver com pilha, né? Então, isso aqui poderia ser dado início, tá? A gente poderia mudar esse nome da nossa função, certo? Pois bem, rapidamente a gente viu a modelagem e a implementação da classe fila e da classe item fila, né? Que vocês têm aí também na apostila. E agora, então, eu vou passar a palavra ao professor Alessandro para os comentários dele. Pessoal, eu tenho uma comunicação aqui da coordenação de curso a respeito das avaliações, das datas e como elas serão feitas, ok? Então, a coordenação de curso comunica a todos os alunos que o formato das avaliações mudou para este módulo 5. Não haverá mais as listas de exercícios, somente as provas presenciais. E de acordo com o calendário publicado no portal educacional, no dia 19 de março será realizada a avaliação 1, que será uma prova com 10 questões para cada disciplina e abrangerá os conteúdos das aulas 1, 2 e 3. Nessa data não haverá aula, vocês terão somente a prova, né? As provas das 3 disciplinas. No dia 23 de abril será realizada a avaliação 2, que também será uma prova com 10 questões para cada disciplina e abrangerá os conteúdos das aulas 4, 5, 6 e 7. Ok? Então, dia 19 de março, aulas 1, 2 e 3 a prova, e dia 23 de abril, aulas 4, 5, 6 e 7, também prova. Finalmente, no dia 30 de abril, será realizada a avaliação 3, até então conhecida como prova substitutiva. Tá? Também será uma prova com 10 questões para cada disciplina e abrangerá todo o conteúdo da disciplina, ou seja, todas as aulas serão cobradas nessa avaliação. Ok? Esse novo formato das avaliações foi uma decisão conjunta entre a Univale, Uniteams e a EDECOM. Ok? Então, daqui a 2 semanas teremos prova, né? Dia 19 de março. Bom, então eu vou responder agora umas perguntas que chegaram aqui de alguns alunos que estão mandando aí do Brasil inteiro, né? Chegou uma pergunta aqui de Pitinga, no Amazonas, onde o aluno pergunta: como definimos os métodos para manipulação dos atributos? Bom, pessoal, não tem uma receita para definição de métodos, né? Isso tudo vai depender do quê? Vai depender da característica da classe que está sendo modelada. Então, em função das particularidades da classe que eu estou modelando, eu vou definir os atributos e, consequentemente, os seus métodos. Mas é fato que, em geral, os atributos possuem, muitas vezes, métodos que alteram e que setam valores, né? Então, eu posso atribuir valores, setar valores a esses atributos e recuperar valores a esses atributos, que são os famosos sets e gets que a professora Fernanda comentou agora há pouco. Ok? Então, é isso. E uma outra pergunta aqui do Rio de Janeiro, onde o aluno coloca: um objeto pode ter qualquer valor ou qualquer tipo de dado? É aquilo que eu comentei, pessoal. Se nós definimos que um atributo é do tipo object, o object é a classe mais alta na hierarquia de classes da linguagem Java. Então, qualquer outra classe que vocês venham a definir será, na verdade, uma especialização dessa classe. Então, tudo, na verdade, é object. Então, em princípio, qualquer objeto vem dessa classe. Então, se nós tivermos, nesse caso da fila, uma fila de object, ela pode, em princípio, sim, armazenar qualquer tipo de informação e, consequentemente, qualquer tipo de objeto. Ok, pessoal? Então, nós vamos dar continuidade à aula agora aqui com a professora Fernanda. Professora Fernanda, é com a senhora. Vamos lá, então. Agora a gente vai dar uma olhada na aplicação dessa estrutura de dados fila, né? Vocês têm uma aplicação do mercado, né? A gente tem ali, a ideia é
atender, tem 4 caixas, né? Nós vamos atender no máximo 30 clientes, cada cliente tem um tempo variável de permanência no caixa e também tem um tempo variável de entrada do cliente na fila, certo? Então, é uma coisa bastante dinâmica, como se tem mesmo uma aplicação ou uma fila na vida real, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na aplicação. Nós vamos ter a classe main, o meu construtor, que na realidade não vai fazer nada, né? Porque o main é o programa principal, vamos chamar assim, do Java. Aqui a gente tem uma função, ou um método, né? Chegou o cliente. Esse chegou o cliente, ele vai trazer uma resposta verdadeira ou falsa, né? Por quê? Porque ele vai verificar, sim, chegou o cliente ou não chegou o cliente. Como a gente viu que os clientes chegam aleatoriamente na fila, né? Nós podemos ter 2 pessoas chegando uma atrás da outra, ou uma no primeiro momento e tantos minutos depois uma próxima e assim por diante. Justamente essa instrução vai fazer isso. Porque de forma aleatória, lembram do mat.random? Aqui a gente vai ter uma geração de número aleatório entre 0 e 1. 0 e 1 multiplicado por 2, né? A gente vai ter uma condição ainda formatada para números inteiros, porque, por exemplo, a gente pode gerar o 0.4 naquele random, multiplicado por 2, isso dá 0.8. 0.8 formatado no momento para inteiros é 0, né? 0 é igual a 1? Não, não é. Nesse caso, a gente teria uma resposta falsa. Não chegou o cliente. No caso que eu tivesse um 0.6, por exemplo, gerado pelo random, multiplicado por 2, eu tenho 1.2. Formatado para inteiro, eu teria o valor 1, né? Eu descarto a parte decimal. 1 é igual a 1? Sim, é igual. Verdade, chegou um cliente. Então, essa função, ela simplesmente faz essa geração aleatória de clientes. Aqui a gente tem a definição básica da nossa aplicação. O máximo de clientes que eu vou atender são 30. O tempo máximo de cada um é 30 também. Número de atendidos, inicializamos com 0, né? A gente abre o supermercado, não tem ninguém na fila, teoricamente. Aqui eu estou gerando os meus caixas, né? A gente vai representar os caixas nessa... vai criar os caixas nessa instrução. Vocês aqui embaixo do slide podem acompanhar, né? A grosso modo, a gente teria o quê? Um vetor de 4 elementos inteiros, né? E ainda por cima, como a gente vai verificar, a gente estaria zerando esses caixas, né? Então, aqui, a gente colocaria 0 porque não está em atividade, digamos assim, certo? E esse 0 seria incluído nos caixas a partir desse for de 0 até 4. Né? Então, quando a gente fizesse o new integer 0, é que nós teríamos colocado esse 0 aqui dentro, ok? Então, isso aqui é a estrutura que vai representar o nosso caixa, é bastante simplificado. A próxima estrutura que a gente cria, então, é a fila, né? A fila do caixa. New fila. Então, eu tenho essa estrutura aqui. Vou ter uma determinada referência, essa minha fila vai estar a partir do 1010, com início nulo, fim nulo e 0 elementos. Porque quando eu chamo new, eu automaticamente vou chamar o construtor da minha classe, que é a classe fila. Muito bem, então aqui começa o processo todo de entrada de clientes. Então, vejam que a gente vai ter um laço, né, um do while, que vocês podem acompanhar no final dessa página 29. A gente tem um do while que faz o quê? Controla que isso seja feito até eu atingir 30 clientes atendidos, certo? Então, eu verifico, chegou o cliente, o que eu vou ter aqui? Verdadeiro ou falso, né? Em função daquela geração aleatória que a gente viu. Se chegou o cliente e o número de atendidos é menor do que o máximo, bom, na primeira vez que a gente entra aqui, a gente tem essa comparação, né? 0 é menor do que 30, sim.
A gente ainda pode atender pessoas. Digamos que chegou um cliente efetivamente, né? O que eu vou fazer com esse cara? Eu vou inseri-lo aonde? Na fila do caixa, não é? Então ele vai ficar esperando, ele não está sendo atendido ainda, ele está esperando, aguardando ser atendido na fila do caixa. Novamente aqui a gente tem uma geração aleatória de valor. A gente vai gerar o tempo do cliente aqui, né? Certo? Daquela mesma forma que eu expliquei anteriormente a geração do chegou o cliente. Então eu tenho ali valores entre 0 e 1 multiplicado pelo tempo máximo, que é 30, né? Isso formatado para o inteiro. Esse elemento é que vai ser inserido na fila do caixa. Então aqui embaixo vocês também podem acompanhar algo semelhante a essa estrutura a gente vai encontrar em memória, né? Então a minha fila do caixa foi iniciada, ela está apontando para o primeiro elemento no 1, 2, 3, 4. Esse primeiro elemento que está aqui referenciado, é justamente o tempo dele é 10, né? Digamos que ele seja o cliente 10, vamos chamar assim, certo? Então a gente tem um elemento na fila, ok? Muito bem, poderíamos passar adiante nesse ponto sem termos cliente, né? Como a gente resolveu inserir a gente criou toda essa estrutura e ainda por cima a gente atualizou o quê? Atendidos mais, porque a gente também já foi um à frente, né? E a gente vai efetivamente atendê-lo agora, dependendo desse tempo máximo. Muito bem. Para fazer esse atendimento, a gente vai ter que movimentar o nosso caixa, né? Então, nosso caixa é aquele vetorzinho de 4 posições, que está zerado, não é? Cada posição. Veja o que ele faz aqui, essas instruções. Primeira coisa, ele coloca caixas índice I menos menos. Ele vai retirar da primeira vez esse valor e vai passar o valor menos 1 para cá, né? Então, a gente vai ter menos 1 nesse ponto. O que ele verifica? É como se o caixa tivesse disponível para atender, né? O 0 não tem ninguém aqui nesses caixas. E o menos 1 é como se ele já tivesse ativo, ele pode, então, atender um cliente. Aí vem a verificação. Se caixas índice I, dessa vez a gente está no caixa 0 ainda, né? Primeira vez que a gente passa no for. Se ele é menor do que 0 e a fila do caixa não está vazia, vejam aqui o ponto de interrogação na frente do fila caixa, né? Ficou meio apertadinho aí. Se ela não está vazia, que é o nosso caso, a gente tem aquele cliente 10 ali na fila do caixa esperando, o que ele faz? Ele vai chamar o cara para o caixa, né? Como se a gente tivesse duas filas aqui, né? A gente, como na aplicação da aula passada, a gente tiraria de uma e colocaria o elemento na outra. Aqui a gente vai direcionar o cliente ao vetor caixa. E, no caso, a posição 0. Nessa hora a gente pega o dado do topo, ou seja, pega o primeiro elemento da fila, que é justamente o 10, né? Formata ele para o tipo integer agora, por quê? Para a gente poder trabalhar aqui, a gente tem um object de retorno desse dado topo. Esse object, eu não quero aquilo tudo, eu quero simplesmente ele como número. Então, a gente tem que fazer uma formatação novamente no momento da operação, né? Então, é como se eu transformasse o 10 object no 10 inteiro, tá? Uma diferença sutil, mas que faz, que é bem diferente internamente no Java. Então, aqui a gente coloca o 10 no lugar do caixas índice 0, ou seja, ele está atendendo o cliente 10. E, mais importante que isso, remove o 10, eu não estou dizendo quem, mas como a gente remove o primeiro da fila, eu estou removendo efetivamente o 10 da minha fila. No caso, como a gente só tinha um elemento, essa minha fila passaria a ficar vazia. Se eu tivesse mais, ela apontaria para o segundo elemento da fila. Aqui, para finalizar, o relatório, né? Então, para cada passada que eu tenho, eu mostro o número de clientes atendidos e ainda mostro a situação
da caixa, né? O cliente do caixa aí, quanto tempo que ele está levando, né? Então, no nosso caso, apareceria cliente do caixa 0 está levando um tempo de 10, né? E as outras caixas, como não tem ninguém, apareceria -1. A gente vai ver a execução daqui a pouquinho. Aqui, para a gente ter uma noção de quem está esperando também, a gente tem esse fila caixa ponto mostra, que vai simplesmente passar de elemento a elemento, né, da minha fila do caixa para mostrar. Se ela está vazia, ela não vai mostrar nada. E o while que eu tinha falado para vocês, né, que faz o check de quantos clientes foram atendidos ou não no momento da aplicação. Então, essa aplicação ela vai ficar executando diretamente até a gente chegar em 30 elementos atendidos, ok? Então, aqui vocês têm uma breve ideia do relatório, né, aqui no slide, que vocês podem acompanhar aqui comigo rapidamente. Então, aqui a gente inicializou a minha lista, a minha fila, né, 0, todo mundo com -1. Mais à frente, a gente pode ter uma configuração dessa, 8 atendidos, os tempos de cada cliente no caixa e a fila do caixa ainda. E, por fim, quando eu chego em 30 clientes, né, as informações de cada caixa também e a fila ainda, infelizmente, que ficou sem ser atendida dos nossos clientes do estabelecimento, certo? Então, aqui vocês têm uma breve aplicação da fila, né? É ideal que vocês implementem, né, e até melhorem, corrijam aquelas instruções que a gente deu ali para vocês no BlueJ, né, para vocês também pegarem um pouco mais de ritmo de programação, ok? Vou passar então para o professor Alessandro fazer a finalização da aula. Então, pessoal, eu queria comentar com vocês uma outra possibilidade aí que a gente tem de fazer a implementação do método, por exemplo, do método que verifica se a fila está ou não está vazia. O que aconteceu ali? A verificação de fila vazia é feita pela comparação do atributo início, comparando esse atributo com a constante null. Então, essa é uma possibilidade de verificação. Claro, se não tem ninguém na fila ainda, o que vai acontecer? O atributo início deve estar referenciando o null, já que a fila vazia foi inicializada dessa maneira. Lá na chamada do construtor, o atributo início está referenciando o endereço null. Okay? Mas essa é só uma possibilidade. Existem outras possibilidades. Por exemplo, nós poderíamos pegar e fazer a comparação do outro atributo, do atributo fim, do fim da fila, né, com null. Seria a mesma coisa, porque se nós não temos elemento algum na fila, o fim também vai estar apontando para null, visto que ele foi inicializado com null e não terá então elemento algum. Nessa comparação, eu vou retornar valor verdadeiro. Uma outra possibilidade ainda, para o mesmo método, seria fazer o quê? A comparação do número de elementos dessa fila. Nós não temos um atributo ali chamado número de elementos? Temos. A cada vez que nós incrementamos, né, cada vez que nós inserimos um elemento na pilha, que nós empilhamos um elemento, nós estamos o quê? Incrementando esse número de elementos. Se nós não incrementamos, não inserimos elemento algum na pilha, esse número de elementos continua com o valor 0. Então, para verificar se a fila está ou não está vazia, também poderíamos então fazer a comparação desse atributo, o atributo número de elementos, com o valor 0. Se isso for verdade, fila vazia. Caso contrário, existe algum elemento na fila, um ou mais elementos. Ok? Uma outra consideração que eu queria fazer é em relação ao método remove. O que nós temos ali no método remove? Na hora de remover um elemento da fila, ele verifica se nós temos ou não elemento a ser removido. Então, vai verificar se a fila está ou não está vazia. Se ela não estiver vazia, ou seja, se ela tiver pelo menos um elemento, vai ser feita essa remoção. Ou seja, o primeiro que entrou é o primeiro que vai sair, né? FIFO, first in, first out. Agora, se a fila estiver vazia, o que o método remove está fazendo? Ele está simplesmente, colocando uma mensagem, ele está colocando lá uma mensagem para o usuário indicando fila vazia. Pessoal, essa é uma possibilidade de implementação. Talvez ainda não seja a mais adequada. Por quê? Não está errado, certamente não está errado, mas só que quando a gente coloca uma mensagem como essa dentro de um método que serve, nesse caso, para remoção, a gente deixa ele um pouco amarrado, fica uma estrutura mais engessada, de forma que a gente não possa usar esse método em algumas outras aplicações, porque nem sempre nós queremos remover
E quando não tiver elemento a ser removido, nós queremos que apareça uma mensagem desse tipo na tela. Então, para isso, existe uma outra forma de abordar esse problema. Como? Deixar esse tipo de tratamento, de verificação de fila vazia ou não, lá para a aplicação. A gente pode seguir esse tipo de padrão. Então, lá na aplicação, lá no programa, a gente faz esse tipo de controle. Verifica. Se a fila não estiver vazia, então nós removemos. Caso contrário, se a fila estiver vazia, verificando isso lá na aplicação, naquele ponto, nós então emitimos uma mensagem indicando essa situação. Mas onde? Num ponto adequado da interface do usuário, né? Não é o caso aqui. Então, só para reforçar, não está errado, mas é um tipo de abordagem que pode ser melhorado. Ok, pessoal? Então, teríamos outras considerações, mas eu vou passar para a professora Fernanda para ela sintetizar a aula e fazer um encerramento para que a gente possa, então, se encontrar no próximo semana estudando um novo assunto, que é a estrutura de dados, lista e suas aplicações. Ok, pessoal? Boa noite. Então, até a próxima aula. Professora Fernanda, é com a senhora. Então, as observações do professor Alessandro, super pertinentes, como sempre. A gente vai colocar depois para vocês essas observações do início da revisão também da aula e dessas outras que ele fez no decorrer da aula, no slide comentado, né, para a gente disponibilizar para vocês depois no portal. Eu queria chamar a atenção agora sobre a aplicação que está na página 30 da apostila de vocês. Ela fala sobre uma maratona e que a gente quer recuperar os dados dos corredores dos primeiros 10 colocados de cada naipe, se eu não me engano, tá? Tentem realizar, tentem implementar essa aplicação. É importante, a filas vocês já têm, então vamos modificar, por exemplo, essa aplicação do supermercado para essa maratona. Vejam se vocês conseguem, né, implementar isso aí. Na próxima aula, eu acredito que nos 10 primeiros minutos iniciais, né, a gente consiga também passar para vocês uma solução. Porque a gente sabe que não tem, né, uma única solução todas as aplicações. E no mais, gente, vocês têm que estudar, vocês têm que implementar e têm que também mandar as dúvidas que vocês têm para os web tutores, né? A gente está disponível para respondê-las a qualquer momento, né? Agora também tentem procurar, né, na literatura, tentem aumentar o seu conhecimento, não fiquem só com o que a gente tem aqui na sala de aula, né, nesse momento, nessa 1 hora, ok? Corram um pouquinho atrás, porque o conhecimento vai ser para vocês e isso é o mais importante, ok? Bom, eu desejo a todos uma boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Educom, educação superior com alta tecnologia.